Aconselho você fazer esse curso pela Universidade da Família. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Aí vai sobrar dinheiro para você viajar, vai sobrar dinheiro para você dizimar, vai sobrar dinheiro para você ajudar as outras pessoas, vai ser uma bênção. 1 Samuel, capítulo de número 30, e o verso 1 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e tinha ferido e queimado a cidade. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém matara, nem pequeno nem grande, tão somente levara consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e viram a cidade queimada, e as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas eram levadas cativa. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã e Abigail, viúva de Nabal. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa do seu filho e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aquele fundinho abençoado assim para me inspirar. Glória a Deus, obrigado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Davi, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi Deus que escolheu Davi no lugar de Saul. Quando Saul estava fazendo tudo errado, Deus se revela para o profeta Samuel e diz: eu já achei um homem segundo o meu coração. Amém? Mas uma coisa que você vai aprender na história de Davi é que Davi não foi um bom pai de família. Nós muitas vezes pecamos por sermos bons no nosso trabalho, naquilo que fazemos, mas não sermos assim tão bom com as nossas famílias. Ou seja, não sermos assim tão bom na nossa casa. A Bíblia diz que em tempo de guerra, Davi ele sai para a guerra, e naquela época de Davi, as cidades, para elas ter um certo tipo de segurança, as cidades tinham que ser cidades muradas. Toda a cidade era murada, mas a cidade que Davi morava era uma cidade que não era murada, era uma cidade que precisava do apoio dos homens para proteger aquela cidade no momento de guerra. A Bíblia diz que Davi saiu para guerrear uma guerra que não era sua, não era a sua guerra. Ele saiu para guerrear uma guerra que era uma guerra de Filisteu, não era uma guerra dele. E ele saindo para guerrear uma guerra que não era sua, que não lhe pertencia, a Bíblia diz que ele deixou a sua família, a sua cidade desprotegida. Quantas vezes, amados, nós agimos dessa maneira? Agimos guerreando uma guerra que não é nossa, enquanto aqueles nossos ficam desprotegidos, ficam desguarnecidos. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, ele vive ao nosso derredor, lutando e tentando tragar, tentando acabar com a nossa família, tentando acabar com o nosso casamento, tentando acabar com os nossos relacionamentos. E muitas vezes a gente não presta atenção por aquelas pessoas que estão do nosso lado e acabamos perdendo. Nós já falamos sobre isso alguns domingos atrás, quando meditamos na parábola da dracma perdida, onde diz que aquela mulher, ela tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma dessas dracmas, uma dessas moedas, que correspondia a um dia de trabalho, ela perdeu dentro da sua casa. E quantas vezes nós estamos perdendo os nossos entes queridos dentro da nossa casa, por tentar lutar uma guerra de outros. Ou seja, a gente é bom para todo mundo, mas a gente não é bom no nosso casamento. Às vezes eu fico pensando, que às vezes eu trato todo mundo bem, e às vezes não trato a minha família como ela deveria ser tratada. Isso é errado.
Davi, ele sai e vai para lutar uma guerra que não é sua. E enquanto ele vai lutar uma guerra que não é sua, a Bíblia diz que ele deixa a sua família desprotegida, ele deixa a sua cidade desprotegida. E a Bíblia diz que os amalequitas, eles entram com força naquela cidade, e eles levam as mulheres de Davi, eles levam as mulheres dos homens, eles levam os filhos, eles levam os bens materiais, o gado, eles queimam a cidade. E eles levam a família de Davi e a família dos seus homens cativa. O diabo tem feito isso na nossa vida. O diabo, por muitas vezes nós não vigiarmos, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, o diabo tem entrado no momento em que a gente está entretido com outras coisas, a gente está olhando em outra direção, o diabo vem e começa a tragar os nossos filhos, começam a tragar os nossos relacionamentos, começam a tragar a nossa família. Quantas famílias estão sendo destruídas? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, casamentos não se acabam de um dia para o outro, relacionamento entre pai e filho não se acaba de um dia para o outro. O diabo ele vem entrando devagarinho na nossa vida, e ele vem roubando a nossa comunhão uns com os outros. A gente não presta atenção porque a gente está focado em outras coisas, a gente está focado em outras guerras, e quando a gente menos espera, é uma família sendo destruída. E a gente pergunta, mas por que essa família foi destruída de um dia para o outro? Na realidade não é, ela não foi destruída de um dia para o outro, ela foi sendo destruída devagarinho. E por nós muitas vezes estarmos lutando guerras que não nos pertencem, o diabo criou vantagem sobre a nossa família. Eu nasci numa cidade pequena, Lavras da Mangabeira, uma cidade de 20 mil habitantes, onde o pessoal vivia da roça. E o meu avô me ensinou uma coisa muito interessante. Quando você quer abrir uma tora, uma madeira grande, o que você faz? Você pega um machado e você dá um corte, pá. Aí você pega um pedaço de madeira que é mais ou menos assim fino, que a gente chama de cunha, aquilo que o pessoal usa na enxada, para firmar a enxada. Aí você pega essa cunha e você coloca ela naquele racho que você fez com o machado, e aí você vem com o martelo e começa a bater devagarinho, pá. Aquela cunha ela vai entrando, e enquanto ela entra, ela vai abrindo a madeira, e você vai batendo, e ela vai entrando. Quanto mais ela entrar, mais a madeira se abre. Aí chega um momento que aquela tora bem grande, você puxa ela assim, e ela se quebra no meio. Me entendeu, sim ou não? O diabo ele trabalha desse jeito na nossa família. Ele vai colocando algo devagarinho, pequeno, você não nota, e ele vai batendo, e você não percebe porque você está entretido com outra coisa. Ele vai batendo no nosso casamento, ele vai batendo na nossa relação com os nossos filhos, ele vai batendo na nossa relação com os nossos parentes, ele vai batendo com a nossa relação na nossa igreja, e você não percebe, quando de repente ele faz só assim, pá! Aí alguém diz assim: o que aconteceu com aquela família? O que aconteceu com aquele casamento, com aquele relacionamento? Eu não entendo, até onde estava bom, não estava bom. O diabo estava entrando devagarzinho, e a gente não estava percebendo, porque a gente estava olhando para outro lugar. É assim ou não? Quem concorda comigo que é assim? Diz amém. Davi ele sai, e quando ele volta, o diabo tinha levado cativo as suas mulheres, o diabo tinha levado cativo os seus filhos, o diabo tinha levado cativo a sua riqueza, o seu gado. Porque o diabo ele ataca em 3 áreas da nossa vida.
Ele ataca na nossa vida familiar, ele ataca na nossa vida financeira. Você já notou? Por que eu falei antes daquele anúncio do curso do CRAU? Porque o casamento, ele pode até, a família pode estar até bem estruturada, mas se vier uma crise financeira, ela abala o relacionamento. É assim ou não? Alguém diz assim, que o casamento ele é bonito até entrar uma crise financeira. Entrou uma crise financeira, o amor sai pela janela. Por quê? Onde tem problema no casamento? Quais são as áreas que existe problema no casamento? Primeira área, comunicação. Se somos uma família, ou somos um casal que a gente não se comunica, você pode ter certeza, a um momento vai ter problema no seu casamento. Outra área que o casamento e a família, se você não cuidar, ela gera destruição. A área financeira. Se você não cuida da sua área financeira, você vai ter com certeza problema no seu casamento. Outra área que tem problema no casamento, na área sexual. Se você não entende sobre educação sexual, sobre relacionamento sexual, provavelmente você vai ter problema no seu casamento. Agora, o diabo, ele trabalha em 3 áreas na nossa vida. Ele trabalhou em 3 áreas na vida de Davi. Primeiro, a sua família. Ele sequestrou a sua família. Depois na sua finança, porque a Bíblia diz que ele vai levar todos os gados de Davi. Terceira área, no relacionamento com Deus, porque quando Davi perde a família, quando Davi perde o controle da sua área financeira, ele também perde o controle do seu relacionamento com Deus. Porque se você não tiver, eu sempre digo para minha esposa, se eu não tiver bem com você, eu não prego bem, eu não dirijo a igreja bem, eu não faço nada bem, eu não tenho comunhão com Deus bem. Porque me diz aí, desculpa, você que é casado, você já teve discussão com sua esposa, com seu marido, sim ou não? É só eu? Pô, o pastor discute com a família dele. Olha, irmão, discuto, né? Agora eu pergunto para você, depois que você está num clima que não é um clima bom na sua casa, que você está brigado com a sua esposa, que você está brigado com a sua família, me fala a verdade, de verdade, você tem aquela unção para você orar? Você se ajoelhar e orar? Tem? Se você disser que tem, irmão, me espera no final do culto, eu quero aprender com você. Porque quando esse negócio não está certo na minha vida, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de ter comunhão com Deus. Então Davi, quando ele perde o controle por exemplo, como é que você ora? Você endividado, você com um monte de problema financeiro, como é que ora? Quando você dobra o joelho para orar, você imagina a conta que você tem que pagar na semana que vem e você não tem dinheiro. Então o diabo, ele trabalhou nessas 3 áreas de Davi, e quando Davi estava com problema na sua casa, problema financeiro, o que acontece? Ele vai ter o que? Problema de relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que Davi fica angustiado. Você já viu alguém orar angustiado? É difícil, irmão. Ora, mas a oração não é igual. Você vê as orações de Jesus e vê a oração de quando Jesus estava angustiado ali no Getsemane. Ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim essa dificuldade, afasta de mim esse problema. Olha a oração, você consegue imaginar, e a Bíblia diz que naquela oração ele começa a suar gotas de sangue. Ele estava numa tensão muito grande para fazer aquela oração. Aí ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a gente consegue orar na dificuldade? Consegue, mas é tão difícil. A gente se ajoelha e não vem palavras. A gente se ajoelha e a gente não consegue expressar aquilo que a gente queria expressar. Davi, a Bíblia diz, olha o que diz
O verso de número 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam o quê? Amargurados, estavam com ressentimento, estavam com tristeza. O que é amargura? Amargura é uma tristeza mal trabalhada dentro do nosso coração. Quando a gente tem problema na nossa casa, vem essa tristeza, vem essa angústia, vem essa amargura dentro do nosso coração, e o diabo começa a trabalhar. Você já foi dormir brigado com a sua esposa? Como é que... E aí os bobão aí, e as bobonas que brigam, falam assim: eu vou dormir no sofá, eu vou dormir lá fora, vou dormir com ela não. Aí dorme, aí se encolhe ali, aí o diabo vem por trás assim, abraça essa pessoa que está dormindo sozinha com raiva, aí o diabo começa a sussurrar na mente dela assim: você viu? Seu marido não te merece, sua esposa não te merece. Aí lá dentro, lá a mulher dormindo no quarto trancado, porque ela não quer que o marido entre, ela tranca a porta. Você vê, é melhor viver sem ele. O diabo começa a sussurrar. E você, aquela noite, que quando você dorme uma noite bem dormida, aquela noite passa tão rápido assim, mas você amanhece tão inteiro, né? Mas quando você dorme nesse tipo de situação, você não consegue dormir. Aquelas 8 horas parece que não termina mais. É assim com você ou não? O ódio começa a ruminar dentro de você, e o diabo, ele não presta, separa dele, sai daquilo. Davi estava com aquela amargura dentro do coração, estava com aquela tristeza dentro do coração. A Bíblia diz que ele se angustia, ele chora. Davi se angustiou no Senhor, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam de amargura, cada um por causa do seu filho e da sua filha. Existe um momento que a gente tem que chorar, no momento de dificuldade. O choro é bom. Sabe por quê? Porque o choro coloca aquela tristeza para fora do nosso coração. Sabe, esse tempo que eu tenho já de atendimento pastoral, de atender pessoas, eu vejo algo muito interessante. Às vezes, a pessoa entra dentro do gabinete pastoral, e ela está tão angustiada, ela começa a falar, ela fica ali uma hora falando, e ela fala, e eu fico só ouvindo, e ela vai falando, vai colocando tudo para fora, e depois que termina aquela uma hora, eu não falo nada. Aí eu falo para ela: vamos orar. A gente ora. E quando termina, aquela pessoa está tão assim, animada, e ela diz assim: pastor, muito obrigado, pastor. Cara, o senhor é o melhor pastor do mundo. E eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi deixar ela falar, deixar ela colocar aquele sentimento para fora. E muitas vezes a gente tem que colocar esse tipo de sentimento para fora. A Bíblia diz que Davi se angustiou, e Davi chorou muito, colocou o sentimento para fora. E depois que ele colocou aquilo para fora, quando você coloca a falta de perdão para fora, quando você coloca a tristeza para fora, quando você coloca o ódio para fora, a raiva para fora do seu coração, o que fica lá dentro? Fica um vazio. A Bíblia diz que depois que Davi colocou tudo aquilo para fora, olha o que diz o texto, continuando dizendo: porém Davi se reanimou no Senhor. Depois que ele colocou aquele sentimento para fora, ele colocou Deus para dentro. Você coloca a tristeza para fora e coloca Deus para dentro. Você coloca a falta de perdão para fora e você coloca Deus para dentro. E quando você coloca Deus para dentro, você começa a se reanimar no Senhor. Você começa a ter força de novo para vir na igreja.
Você começa a ter força para ler a Bíblia. Você começa a ter força para orar. E quando Davi se reanimou no Senhor, porque nós não nos reanimamos na tristeza. Quanto mais pensamos na tristeza, mais triste ficamos. Quanto mais pensamos na agressão que aquele irmão fez com a nossa vida, mais chateado nós ficamos. Mas quando a gente começa a se reanimar no Senhor, mais alegre nós ficamos. E quando o Senhor vem para dentro do coração de Davi, ele vai agora tentar resolver os problemas dele. O diabo destruiu a minha família, o diabo destruiu a minha riqueza, o diabo destruiu a minha comunhão com Deus, mas eu me reanimei, já estou com comunhão com Deus de novo. Porque qual que é o percurso da destruição que Davi nos mostra? Primeiro, o percurso da destruição é, primeiro, ele perde a família, certo? Depois ele perde os bens, o gado. Depois ele perde o que? A comunhão com Deus, porque agora ele está angustiado. Agora ele vai fazer o processo de restauração diferente. Qual é o primeiro processo de restauração? Ele vai recuperar o que? Primeiro, ele recupera a comunhão com Deus, inverso. Depois ele vai recuperar o que? A sua família. Depois ele vai recuperar os bens que ele havia perdido. Quem está me entendendo, diga amém. Então a destruição do diabo é, primeiro você perde a família, você perdendo a família, você perde o controle financeiro da sua vida, você perde o controle da sua vida, você perde a família, controle financeiro, você perde a comunhão com Deus. Agora quando você se reanima no Senhor, aí você vai fazer o percurso inverso, você primeiro vai ter a comunhão com Deus, depois você vai resgatar a sua família, a sua casa, os seus filhos, depois você vai assumir o controle financeiro da sua casa de novo. Olha o que Davi faz. Davi, quando ele começa a ter um relacionamento com Deus, ele vai consultar Deus. Olha o que diz o verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Davi agora vai ouvir a voz de Deus. Verso 8. Então Davi consultou ao Senhor. Depois que Davi restaurou a comunhão com Deus, que ele chama o profeta, o sacerdote, e ele vai consultar Deus. E o que quer dizer essa consulta? Davi vai dizer para Deus: Deus, e agora? Como é que eu vou restaurar minha casa? Como é que eu vou restaurar meu casamento? Como é que eu vou restaurar os meus filhos? Como é que eu vou restaurar minha família? Sabe por quê, irmão? Porque só Deus pode apontar a direção correta para nos restaurar. Foi aquilo que eu ministrei ontem à noite aqui no culto Pray, que nós somos vasos na mão do oleiro. E muitas vezes, como vaso, a gente se quebra. Acontece coisas na nossa vida que acaba. A Bíblia diz em Jeremias 18 que o oleiro estava trabalhando no vaso e o vaso escorregou da mão dele e caiu e quebrou. Não se via mais para nada. Jeremias olhava para aquele vaso quebrado e falava: pô, agora vai só o oleiro juntar, jogar e jogar fora. Mas o oleiro falou assim: não, eu vou pegar, vou juntar, mas eu vou dar uma nova forma a esse vaso. Então deixa eu falar uma coisa para você: a sua vida pode estar quebrada, você pode estar destruída, mas nós temos um oleiro chamado Jesus, que ele vai pegar o caos que está a sua vida e vai transformar esse caos num paraíso. Quando a Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, está dizendo que a terra era um caos. Mas a Bíblia diz que Deus pegou aquele caos e transformou no jardim do Éden. Deixa eu falar uma coisa para você: você não é descartável. Deus vai pegar esse caos da sua vida e vai transformar ele num paraíso. Amém? A alegria pode até ter saído da sua família, mas deixa eu dizer uma coisa: o vinho, o último vinho, ele vai ser melhor do que o primeiro. Naquele casamento a Bíblia diz que faltou vinho, faltou alegria,
Mas quando Jesus entrou naquele casamento, que ele multiplicou a água em vinho, o vinho que estava por último, ele foi melhor do que o primeiro. Eu quero dizer para você que Deus vai restaurar a sua casa. Eu quero dizer para você que Deus vai restaurar a sua vida. E eu quero dizer para você que o melhor ainda de Deus ainda está por vir na sua vida, porque o Deus, Ele é o especialista em pegar vasos quebrados e construir vasos novos para a honra da sua glória. A Bíblia diz que Davi consulta, a primeira coisa que Davi faz é consultar o Senhor, e Davi diz no verso de número 8, então consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançará e tu o libertará. Davi está dizendo, Senhor, ainda vale a pena lutar pela minha família? Deus diz, vale a pena. Ainda vale a pena lutar pelo meu casamento? Ainda vale a pena. Ainda vale a pena lutar pela minha vida? Ainda vale a pena. Ainda vale a pena lutar pelos meus sonhos? Deus está dizendo, ainda vale a pena. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo tentou roubar os teus sonhos, o diabo tentou roubar aquilo que Deus tinha colocado no teu coração, dizendo, não dá mais, não existe mais, não tem jeito mais, mas deixa eu dizer uma coisa para você, ainda vale a pena lutar por aquilo que Deus te deu, ainda vale a pena lutar por aquilo que o Espírito Santo concedeu para a sua vida, amém ou não? Ainda vale a pena. Davi recebe aquela palavra de Deus. Davi está dizendo, lute. Ou melhor, Deus está dizendo para Davi, lute. Pastor, mas é na minha saúde, o médico falou que não tem jeito. Gente, o médico não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Uma irmã esse dia mandou um testemunho para mim, gravou um áudio, um testemunho para mim e falou, pastor, mais de 2 anos, com a hemorragia crônica, sangramento, mais de 2 anos, o médico falou, olha, a gente vai dar uns remédios, mas não tem jeito. Eu fui num culto, e de repente eu ouvi uma palavra, como essa que eu estou ministrando para você hoje, e aquela palavra, eu disse assim, essa palavra é para mim, essa palavra é para a minha vida, eu tomei aquela palavra, e eu fui para casa, e de repente, eu notei que eu não estava sangrando mais, e eu fui no médico, e o médico disse, olha, eu não sei o que aconteceu, porque o médico, ele não, se tem um povo orgulhoso, é médico. Tem algum médico aqui? Médico não cristão, porque sabe o que acontece? Eles falam assim, eu não sei explicar, a medicina não consegue explicar, porque eles não querem dar o crédito que foi Deus que fez o milagre. Ele não quer dar o braço a torcer, que é Deus que governa esse negócio, que é Deus que usa até a mão dele para nos curar, ele não sabe disso, ele não quer. Aí o médico falou, olha, eu não sei o que aconteceu. Aí a moça falou, olha pastor, fui curado, nunca mais tive esse sangramento, e o médico liberou os remédios. Sabe o que é isso, irmão? É Deus dizendo, Davi dizendo, eu posso continuar lutando? Aí Deus diz, pode. Aí o irmão diz para você, não desiste, para, não tem mais jeito. Aí Deus diz, tem jeito sim, continue lutando, continue acreditando. E a Bíblia diz que Davi, ele consulta ao Senhor, e Deus diz, vai. Só que aí, Deus diz, pode lutar, mas para lutar você tem que ter o quê? Uma ação. Uma ação. Olha o que diz o verso de número 9. Partiu, pois, Davi. Acho melhor você sentar aí, hein? Essa mensagem é expositiva. Verso 9 diz, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezom, onde os retardatários ficaram. A palavra partiu quer dizer o seguinte, ele teve uma ação, ele foi renovado, e agora ele fala assim, eu vou agir, porque não adianta nada, irmão,
Deixa eu falar uma coisa para você entender muito bem. Você lembra ou já ouviu falar que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? E durante 40 anos Deus mandou carne do céu, mandou pão do céu e deu água naquele deserto, cuidou. De dia a nuvem do Senhor protegia, à noite no frio tinha uma coluna de fogo. O povo ficava assim, não precisava fazer nada. Mas quando o povo chegou para entrar na terra prometida, Deus disse: agora vai acabar os milagres, não vai ter pão do céu mais. Agora não vai ter água saindo da rocha. Vocês vão entrar, seja forte, seja corajosos, falando para Josué: aonde você plantar, colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Sabe o que é isso? Ação. Deus está dizendo: eu serei com você. Aonde você plantar a planta dos teus pés, eu estarei com você. Mas eu não vou fazer mais nada sozinho. Você está mal acostumado. Então comece a agir. Ore, mas comece a agir. Quando a gente fala oração, ela tem um prefixo: orar e você agir. Ação. Então você ora e você se levanta: Senhor, é o seguinte, Pai, eu vou para a guerra agora, Pai. Tu sabes que eu preciso ganhar esta guerra. Deus, escuta a minha oração, seja comigo. Aí você levanta e vai para a guerra. Restaura meu casamento. Você ora, aí você vai para a guerra. Restaura minha família. Você ora, você vai para a guerra. Pai, eu estou precisando ganhar mais, estou precisando de um bom emprego. Você ora, e aí você vai para a guerra. Como é que eu vou para a guerra? Você vai estudar. Tem pessoas que não têm nenhum ensino fundamental, e aí ganha tipo R$2.000. Pastor, eu estou ganhando pouco, eu preciso ganhar mais. Qual que é a sua qualificação? Eu não tenho um ensino fundamental. Você tem algum curso técnico? Não tenho nenhum curso técnico. O que você sabe fazer? Não, só sei fazer isso. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Ajoelha, dá graças a Deus, agradece, porque você não está agindo. O que você faz? Eu trabalho, pastor, das 8 às 4 da tarde. E o que você faz depois disso? Depois eu chego cansado, eu vou para casa, eu tomo um banho, eu coloco meus pés na mesa de centro, eu pego o controle e vou ficar assistindo. Eu não tenho tempo para estudar, pastor, não tenho tempo para ir para a faculdade. Aí, deixa eu falar uma coisa para você, tem faculdade aí hoje, que você não vai nenhuma vez, você faz online, não é isso? E deixa eu falar uma coisa para você, não é a faculdade que faz o aluno. Existe muito alunozinho estragado na Unicamp. Quem faz o curso não é a escola, quem faz o curso é você. Se você não pode pagar uma escola cara, pague uma que você vai uma vez por semana, ou que você faz online, e se dedique, estude. Porque se você é um preguiçoso para estudar, tanto faz online, como se for presencial, você vai lá para o barzinho da esquina lá, tomar chopp, em vez de ir para a escola. A gente tinha uma igreja lá em São João da Boa Vista, que era em frente, uma faculdade, uma das melhores faculdades de São João da Boa Vista. E os pais pagavam tipo R$2.000 para o curso do filho, e para o filho ficar em frente ao barzinho tomando pinga. Ele vai ser alguém na vida? Não vai. Então é você. Eu queria fazer um curso de inglês, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de inglês. Gente, tem aula direto na internet aí. Tem. Então não há desculpa para você não avançar. Não adianta só orar e ficar que nem o teólogo lá da Bahia dizia, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não adianta. Porque tem gente que está assim. Eu ouvi uma senhora de 95 anos, não sei se vocês viram, se formou em advocacia. Porque isso acontece, irmão, não existe
Sabe, a pior coisa que tem é você ter 15 anos e você ser um velho. E a melhor coisa que existe é você ter 90 anos e você ter um coração e um espírito de novo. Tem muito jovem aí que tem espírito de velho. O cara fica lá, acorda. Tem gente que vive por final de semana, é ou não é? Ele começa a segunda já pensando na sexta. Ele começa o mês pensando no feriado que vai ter no outro mês ainda. Sabe, essas pessoas nunca vão crescer, irmão. Porque ele pensa que tipo assim, que ele vive por final de semana. Ele não vive por foco, por direção. Final de semana é tempo de você acordar cedo, fazer uma caminhada. É tempo de você parar e ler um livro. É tempo de você vir não vou na igreja, pastor, porque é muito tarde. Eu trabalho, eu também mereço, eu sou filho de Deus, eu trabalho a semana inteira e eu preciso dormir até 11 horas da manhã do domingo, meu irmão. Aí perde o dia e acorda cansado. Aí chega na segunda, mais uma segunda-feira, segunda terrível. Não tem ação. A Bíblia diz que Davi partiu. Ele foi em busca daquilo que ele tinha perdido. Olha, não há desculpa, eu não tive oportunidade para estudar porque eu tinha que trabalhar, você tem hoje. Eu não tive oportunidade para ser alguém na vida, porque eu tive que trabalhar cedo para sustentar os meus pais, você tem hoje. Hoje você não tem desculpa para dizer que não sabe pelo menos o básico do inglês. Não tem o dinheiro, tem internet, sai um pouco do Facebook, ou você entra no Facebook, entra lá numa página lá onde você vai aprender inglês. Porque senão, irmão, se a gente não cresce, lavar alface como ajudante de cozinheiro é um serviço bom para quem não quer crescer, sim ou não? Tá ótimo. Você vai lá, lava sua alface, vai para casa, ganha tipo salário mínimo, vai para casa, liga a Netflix, dá para pagar a Netflix, você vai assistir, fica lá 2 horas, 3 horas assistindo um filme, 3 horas dava para ler umas par de páginas de livro, que tipo assim, muitas pessoas pensam que quem estuda é só quem vai na escola. Tem gente que estuda em casa também. Você lê um livro para adquirir um conhecimento, mas eu não estou falando de capricho não, irmão. Entendendo? Eu não estou falando, como é que aquela revista, nem sei se tem ainda, eu olhava aquelas revistas, ia para o consultório médico, tinha aquelas revistas que era feita num material bom, feito num material bom, não é aquele material bom, você sentava ali, aí você via uns velhos de 90 anos, o cara estava mais enxutão do que você, aquilo lá gerava até um certo desconforto, eu estou acabado, olha, aquilo lá dava um mal-estar, aquilo lá não acrescenta nada na minha vida. A gente vai ler um livro bom, que vai acrescentar algo na tua vida, vai aprender, vai assistir, será que vai assistir? Assiste um filme que vai te motivar, que vai fazer você sair do lugar em que você está, crie um plano de ação. Repita comigo: o local onde eu estou, na minha vida, o responsável sou eu. Se você é o que você é, o responsável é você. Amém? Agora repita comigo diferente: aonde eu estarei no futuro depende daquilo que eu fizer no presente. Aquilo que você faz hoje vai dizer onde você está lá na frente. Se você falar para mim, se eu sentar com você hoje, e você sentar para você com 10 minutos e perguntar para você o que você está fazendo hoje na sua vida, como que é a tua vida, como é que é o teu dia, como é a tua semana e como é o teu mês. Se você falar para mim como é o teu dia, como é a tua semana e como é o teu mês, se você falar para mim, eu vou dizer para você onde você vai estar daqui a um ano. Porque a sua atitude hoje vai dizer onde você vai estar daqui a um ano, no futuro. A ação que você faz hoje, ela vai dizer aonde você vai estar no futuro. E para terminar, a Bíblia diz que Davi, ele com a ajuda de Deus,
Ele foi, venceu os amalequitas. Ele trouxe a sua família de volta. Ele trouxe mais gado do que o pessoal tinha levado dele. Você acredita nisso? Por quê? Porque ele agiu. E eu quero dizer para você, se você agir, a sua vida vai ser 2 vezes mais abençoada do que já é hoje. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Fique de pé. Aleluia. Às 19 horas nós temos a nossa Santa Ceia. Você está convidado a estar conosco. Pai, eu quero te agradecer neste momento por essa palavra, Deus. Que essa palavra possa entrar dentro do nosso coração. Que nós possamos agir segundo a tua vontade, Pai. Dai-nos um domingo abençoado. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga: Deus abençoe a sua vida, cumprimente seu irmão, boa semana não, bom domingo, e até a noite. O grande eu sou está aqui nessa noite, amém? Querido, eu não sei como você chegou nesse lugar hoje à noite, mas eu sei como você vai sair daqui. Cheio da graça, cheio da unção, cheio do... Se você precisa de oração, quer receber oração, pode vir aqui na frente, eu vou orar por você. Vamos adorá-lo, porque Ele está aqui entre nós. Quando Ele chega, querido, montanha se abala, o inferno treme. Vamos adorá-lo de todo o coração, vamos. Cantemos em uma só voz. Quero viver perto de Ti. Sei que és real.